Quando um autor consegue escrever uma novela que dá muito certo, é como um chefe de cozinha que conseguiu reunir os ingredientes perfeitos, nas medidas certas, para criar uma receita de bolo única. Quando outros chefes percebem o quanto aquele bolo agradou, tentam replicar a receita original. Alguns bolos ficam com ingredientes demais e se tornam enjoativos. Outros esquecem de colocar os ingredientes que tornaram aquele bolo único. Bom, a verdade é que ninguém consegue replicar aquela receita especial do jeitinho que o primeiro chefe conseguiu fazer. E tá tudo bem, porque como o mundo é feito de paladares distintos, tem pessoas que gostam dos outros bolos também. Mas quando a gente vê os ingredientes da receita original reunidos sobre a mesa, com a promessa de voltar a sentir o gostinho daquele bolo original, bom, a gente cria expectativas. Mas há um grande problema: o chefe original não está mais entre nós. Ele se foi e levou com ele o segredo da receita perfeita. Mas a verdade é que talvez nem mesmo Fernando Gaitán, autor original da novela Yo Soy Betty La Fea, conseguisse replicar sua receita original com perfeição. Isso porque quando ele terminou o bolo, deixou cada parte dele em seu lugar. Os ingredientes já tinham sido misturados e, para fazer uma receita nova, os produtores da série tiveram que tentar separar aqueles ingredientes, juntar outros novos e levar a massa nova ao forno. Mas, na minha opinião, esse bolo passou do ponto e desmoronou. Deixando as analogias culinárias de lado, vamos falar sobre como os personagens tiveram que regredir para que novos conflitos fossem criados nessa série. A novela terminou com tudo em seu devido lugar. Armando deixou de ser uma pessoa egoísta, capaz de atropelar os interesses dos demais para alcançar suas metas. Na série, ele consegue fazer pior do que na novela, e ao invés de roubar os sócios da empresa, rouba de seus funcionários, que deram anos de suas vidas trabalhando para que a Ecomoda seguisse viva. Tem algum tipo de pessoa mais detestável do que um empresário rico que sacaneia seus colaboradores da pior maneira? Pois é, e tudo para tentar recriar aquele Armando irresponsável da época da novela. Aquele homem já tinha amadurecido e tiveram que esquecer essa evolução anterior para criar um protagonista de mais de 50 anos que mais parece um moleque imaturo. Mas a Betty também não escapou. A saudosa Dona Catalina se reviraria no túmulo se visse como a sua obra na novela foi por água abaixo. Em uma tentativa de levantar a bandeira do "me aceito como sou", tentaram fazer a Betty voltar às origens de vestimentas de mau gosto, transformando a mulher em um tipo de hipster que usa umas roupas que só de olhar conseguimos sentir o cheiro de naftalina. Eu entendo que a ideia daquela época de tentar encaixar as mulheres em um determinado padrão de beleza não seja tão bem vista hoje em dia, e, de alguma forma, eles tentaram fazer algum tipo de reparação. Só que a mudança da Betty foi tão mais profunda do que isso, porque ela não tentou virar uma das modelos da Ecomoda, nem mudou de forma exagerada. Quando Betty tirou sua franja, mudou seu guarda-roupa e depilou o bigode, ela estava saindo do casulo da mulher que se detestava como era, para renascer em uma mulher forte, que refletia sua beleza interior e que gostava do que via no espelho. A novela fez essa transição de uma forma muito sensível e bonita, e acho que todo mundo que ama a história ficou na expectativa de ver a protagonista se transformar. Resumindo, eu não cancelei a Betty original por ter sido uma mulher feia que quis ficar bonita. Por isso, para mim, não havia nada a ser consertado nessa ideia. Mas o desenvolvimento emocional da personagem também foi comprometido para criar novos conflitos para a série. Na continuação anterior, intitulada Ecomoda, que foi completamente ignorada pela nova série, vimos um pouco da vida de casal de Betty e Armando, e muitos fãs acharam que Betty havia se transformado em uma nova Marcela, uma companheira ciumenta e paranoica que estava sempre tendo que vigiar o marido. Acho a comparação com Marcela um pouco exagerada, mas concordo que vimos uma versão de esposa insegura e ciumenta em Betty. E a nova série não foge disso.
É sério que eu tenho que engolir essa história de que a Beth se divorciou do Armando porque viu a Marcela beijando ele? Não tô justificando o Armando por não ter cortado o beijo imediatamente, mas ficou claro que não teve sentimento nenhum ali. O homem só ficou sem ação. A Beth conhecia a Marcela muito bem e, depois de tantos anos de casamento, foi uma decisão madura acabar com um todo por causa daquele momento forçado. E, por falar em conhecer a Marcela, quem a desconheceu por completo fui eu. Bom, pelo menos a versão que eu conheci no final da novela. A evolução da Marcela foi tão importante para o personagem, ela conseguiu deixar a dependência emocional que tinha com o Armando para trás e ir embora para refazer sua vida. Mas aquela Marcela que se sacrificou para salvar a empresa da família que tanto amava e dar as costas para sua prisão sentimental, voltou a ser uma mulher imatura, capaz de armar para separar um casal e até de usar a filha da rival para dar umas alfinetadas nela, no estilo: "Sua filha gosta mais de mim do que de você?" Sério? Não era para Marcela já ter superado Armando há anos atrás? Outra evolução de personagem que foi pelo ralo em prol de continuar uma história que já tinha terminado. Outra coisa que preciso comentar sobre a Marcela é essa relação que ela tem com a Mila. Não me parece nem um pouco crível que Marcela ame tanto a filha do seu ex-noivo com a mulher que considera sua rival na vida. De onde saiu essa amizade e por quê? Me parece apenas mais um artifício para ressuscitar uma rivalidade que já estava enterrada entre Beth e Marcela desde aquela última conversa na novela. Não vou falar de todos os personagens, pois esse vídeo ficaria longo demais, mas vou encerrar falando dele, o amigo fiel de Beth que me tirou tantas risadas na novela original, Nicolás. O que aconteceu com o personagem nessa continuação em forma de série? Ele se tornou um homem chato, incapaz de causar sequer um esboço de sorriso em uma cena sequer. Eu entendo que aquela veia cômica da novela não está presente na série, que tem um estilo de humor menos perceptível, digamos. Mas para mim, a melhor dinâmica na original era entre Nicolás e o pai de Beth, o nosso querido Dom Hermes. Outro que se tornou apenas mais um personagem chato sem graça alguma, aliás. Para terminar esse vídeo, se você ficou até agora e gostou da receita da série, peço que não me leve a mal, mas para mim, foi um dissabor.